Bom dia, pessoal! Bom dia! Vamos para a nossa live dos anjos, para a nossa mensagem da semana, para a gente entender o que os anjos têm a nos dizer. Hoje eu vou utilizar o Tarô dos Anjos, da editora Pavão Branco. Lembrando que quando a gente traz ali a mensagem dos anjos da semana, a gente está trazendo a energia de todas as pessoas que estão aqui, a energia para essa semana, tá? A gente tem o poder de transformar a nossa vida caso a gente queira. É um conselho para a gente agir de acordo com o que está sendo dito aqui, para que a gente tenha uma semana mais grandiosa, uma semana mais leve, ok? Bom dia, Angélica! Vamos lá para nossa mensagem. Vamos lá. Lembrando, gente, que toda quarta-feira a gente tem live também lá no YouTube, tá? E a gente começou o Clube do Livro, Os Segredos da Mente Milionária. Então, nessa quarta-feira a gente vai ter o segundo encontro do Clube do Livro. É gratuito, é só você ir lá no meu canal do YouTube, se inscrever. E toda quarta-feira, às 9h30, a gente tem a live do Clube do Livro, tá bem? Então, vamos lá. A carta dessa semana é a carta Rei de Água. Essa carta aqui. Que fica trocado para vocês, mas é a carta Rei de Água. E o que essa carta diz? Vamos ver aqui. Você é um conselheiro natural que ouve as pessoas e lhe oferece conforto e gentileza das palavras nascidas de suas experiências. Abra sua mente para as ideias de outras pessoas. Se aceitar aqueles que são diferentes de você, você terá sucesso. Talvez seja a hora de ser voluntário para trabalhar ajudando alguém ou os menos afortunados. Excelentes conselhos podem ser oferecidos a você por alguém que você pode confiar completamente. Siga as sugestões com cuidado. Então, o que essa carta nos traz? Essa carta, ela fala bastante sobre a gente saber ouvir as outras pessoas, saber ouvir o conselho de outras pessoas e saber lidar com as diferenças. Quantas vezes a gente vê alguma pessoa que tem uma ideia contrária à nossa ou uma ideia diferente da nossa e a gente julga aquela pessoa? Quando a gente compreende que não existe certo ou errado, e que cada um pode ter a sua escolha, cada um pode pensar diferente. Esse é o grande presente da humanidade, o nosso poder de pensar. E a gente respeita a escolha do outro, respeita o que o outro tem ali a oferecer, a gente se abre para infinitas possibilidades. Quando a gente consegue baixar as nossas barreiras, baixar toda a resistência, todos os muros que a gente sobe na nossa vida e consegue escutar o que o outro tem a dizer, mesmo que seja uma opinião diferente da nossa, alguma coisa a gente vai captar ali, alguma coisa vai nos auxiliar. E é isso que a mensagem dessa semana vem nos trazer. Baixe as barreiras, sem julgamento, aprenda a ouvir o que o outro tem a lhe dizer, sem julgar. Se aquilo não fizer sentido para você, ok, entrou pelo ouvido, sai pelo outro, tá tudo bem. Você não precisa falar que o outro tá errado, que o outro pensa diferente, que não é assim que faz. A gente sabe que cada um tem o seu modo de fazer. Então, sempre que alguém falar pra você assim, olha, tal pessoa tá fazendo errado, não sei o que tá fazendo errado, avalie muito bem. Perceba se realmente há um errado nessa história ou se são apenas escolhas e pontos de vista diferentes, ok? Então, aprenda a respeitar o outro, seja em qualquer área da vida, seja nos relacionamentos, seja na religião, seja na política, seja em qualquer área. Cada um pode ter uma escolha e por mais que essa escolha seja diferente da sua, aprenda a seguir, deixe o outro com a escolha dele e siga a sua vida. Não precisa criticar, não precisa ofender. É isso o que os anjos trazem pra gente com essa carta essa semana. E se a gente aprender a fazer isso, a lidar com as diferenças, a baixar as barreiras e tudo mais, a gente vai ver que muitas vezes aquela pessoa que a gente julgava ou que a gente não aceitava a diferença, ela pode nos trazer um grande conselho. Ela pode nos trazer um caminho que muitas vezes a gente não teria pensado, não teria trilhado.
Então baixa as barreiras sem julgamento, não julgue o livro pela capa, não julgue a pessoa pelas escolhas dela. A gente tem muito a aprender com muita gente, e não é porque aquela pessoa ela escolheu algo diferente do nosso, que a gente não gosta ou não acredita, que ela não pode nos ajudar de alguma forma, tá bem? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa deve ser chata, nossa, deve ser insuportável. Aí você conhece a pessoa e você vê que não é nada daquilo, que ela só aparenta ser aquilo, mas ela não é. É uma pessoa extremamente agradável. É isso que os anjos estão nos trazendo hoje. Baixe as barreiras essa semana, perceba quem são as pessoas que você está julgando que de repente podem te auxiliar. Aqui na internet é um ótimo exercício para a gente fazer isso. Às vezes a gente passa ali a timeline e sempre vão ter pessoas com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes. E às vezes tem alguém ali falando alguma coisa que a gente não concorda. A gente não precisa ir lá e ofender aquela pessoa. Porque quando a gente faz isso, a gente está mexendo nas nossas sombras ali. Se algo cutucou a gente ali, se algo espetou ali a gente, é porque tem algo para ser olhado. De alguma forma aquilo ali está mexendo com a gente. Então quando vê algo diferente, que você não concorde, apenas passe. Não precisa ir lá e escrever a sua opinião, tá tudo bem. É só você passar, tá? E é isso que os anjos têm a nos dizer. Vamos ver os complementos dessa mensagem. Alguém sábio e compassivo com uma rica vida interior. Uma pessoa com autoridade tranquila que pode ver a verdade e o significado por trás de qualquer situação. Respeite, confie e você vai achar pessoas no seu caminho que vão te trazer respostas. Sabe aquela pessoa que a gente menos espera? Que a gente não dá nada. Sabe aquele negócio? Não dou nada por isso. Aquela pessoa que de repente aparece na sua vida, às vezes tem uma história totalmente contrária à sua, que às vezes tem uma escolha totalmente contrária da sua, tem gostos totalmente contrários, e de repente aquela pessoa ela pode te trazer um auxílio. Aprenda a respeitar todas as pessoas, aprende a baixar as barreiras e aprenda a olhar a situação por uma outra via. Semana passada eu contei na live lá do Clube do Livro, do YouTube, que aconteceu uma situação comigo em que o carro parou ali na avenida, né? O meu carro parou na avenida e a gente conseguiu estacionar ali perto de uma oficina, de uma loja, na verdade. Só que o carro ficou atravessado, ocupando algumas vagas daquela loja. E as pessoas, como não sabiam que o carro tinha quebrado, passavam, xingavam, buzinavam, né? Achava que a gente era folgado, que a gente estava ocupando 2 vagas, mas na verdade não, a gente não conseguia sair dali, né? Até a gente resolver o problema. Então, quando você vê uma situação, não julgue de primeiro momento. Olhe para aquilo, pode ser outra coisa. Às vezes a pessoa, ela corta você no trânsito, a pessoa, ela passa você voado no trânsito e a gente fica, nossa, olha para que isso, não sei o que lá, julgando a pessoa. E às vezes ela pode estar com alguém ferido dentro do carro, alguém passando mal. A gente não sabe o que acontece com o outro. Cada um tem uma história de vida, tem uma percepção. E a nossa visão de mundo, ela é muito limitada de acordo com as nossas experiências. Então, às vezes a gente olha para uma situação e a gente vê aquilo totalmente diferente do que realmente é, do que realmente seria aquela situação. Então, baixe as barreiras, procure analisar, procure se colocar no lugar da outra pessoa, entender quais são as escolhas dela, sem julgamento, para que você possa ter uma vida com mais plenitude. Essa semana também pede um emocional estável. Então, fique tranquilo, né? As situações que vierem, elas vão ser resolvidas. Baixe as barreiras, não fique alimentando pensamentos negativos, problemas que nem aconteceram. Apenas solte, confie no universo e a resposta virá até você. As coisas seguirão o fluxo normal e chegarão na sua vida. Então, mensagem da semana: se abra para receber opiniões de outras pessoas, se abra para receber opiniões e conselhos de outras pessoas, mesmo que aquela pessoa tenha um ponto de vista ou um gosto diferente do seu, algo diferente de você que você não goste. Às vezes essa pessoa, ela pode ter algo ali para te ensinar. Então baixe as barreiras, tá? Às vezes a gente perde muito na nossa vida, muitos conselhos, muitas coisas que poderiam nos servir de grande apoio, de grande ajuda, porque a gente não
sabe baixar as barreiras, a gente não sabe olhar para o outro com um olhar mais amoroso, entender que cada um tem sua escolha, a gente julga o outro de acordo com as escolhas dele. E ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Cada um tem o seu modo de operar, o seu modo de fazer, o seu modo de acreditar, o seu modo de viver. E que muitas vezes não é errado, é só o ponto de vista daquela pessoa. Então, baixe as barreiras, tá? Significados adicionais desta carta. Alguém digno de sua confiança pode se aproximar de você essa semana. Um membro destacado da sociedade ou uma pessoa com gostos totalmente contrários ao seu, que no primeiro momento você julgaria essa pessoa, mas essa pessoa ela pode te trazer uma grande resposta, ela pode te trazer um grande conselho para mudar a sua vida. Então, aprenda. Quando a gente fala sobre expandir a consciência, sobre evoluir, são hábitos e atitudes do dia a dia. Não é só a gente saber lidar com o dinheiro, não é só a gente equilibrar a nossa energia, mas é a gente saber respeitar as diferenças também. Respeitar a diferença do outro, respeitar as escolhas do outro, por mais que aquilo ali não nos agrade. Cada um tem a sua experiência de vida. E se aquilo ali funciona para o outro, tá ok. Se não funciona para você, segue a sua vida, segue o seu rumo e faça ali as suas próprias escolhas, tá bem? Isso é expansão de consciência, é a gente aceitar as diferenças de uma forma passiva, sem julgamento, sem agressão, sem ficar atacando a outra pessoa porque ela tem um gosto ou um estilo diferente do seu, tá bem? Sempre que você olhar para uma situação que muitas vezes você tem a vontade de julgar ou que você vê de uma forma diferente, pare e pense, isso pode não ser o que eu estou vendo. Isso pode não ser o que eu estou pensando que é. Porque a gente tem uma visão limitada. Pense sobre isso. Lembre-se do exemplo do carro que eu dei para vocês. Às vezes um carro quebrado no meio de uma vaga atravessado, não é porque a pessoa é folgada, é porque ela não consegue sair dali mesmo, tá? Então, pense sobre isso, olhe para isso, olhe para as pessoas com mais compaixão. Nunca olhe para uma situação e dê um primeiro julgamento. Se a sua mente vier trazendo julgamentos, pare e perceba. Fale com você mesma. Isso pode não ser o que eu estou pensando que é. E eu preciso baixar as minhas barreiras, até porque eu não tenho nada a ver com isso. Ok? Essa é a carta da semana. A gente olhar sem julgamento, a gente aceitar as diferenças, aceitar as coisas que não são iguais às que a gente gosta, aceitar a escolha da outra pessoa para que a gente possa se abrir para receber de todo mundo, para receber de todas as pessoas, de infinitas possibilidades. Quando você julga a outra pessoa, você está trancando o seu receber. Quando você julga a outra pessoa, você está impedindo que algo positivo venha através dessa pessoa para você. Você está trancando. E às vezes, o maior presente, o maior milagre que você possa receber vai vir dali. E você está trancando. Ok? Nunca faça isso. Não tranque o seu receber por um primeiro julgamento. Porque o seu cérebro adora olhar para as coisas e julgar as pessoas e as situações. Sempre que houver um julgamento ali, e sempre vai haver, porque a gente é ser humano, a gente não aprendeu a lidar com isso. Isso é um treino que a gente tem que fazer a partir de agora. Sempre que vier um julgamento, respira, pense sobre isso e fale. Pode ser que isso daí não seja o que eu estou pensando, ou pode ser que a pessoa apenas tenha uma escolha ou uma possibilidade diferente da minha. Nunca julgue. Principalmente, gente, e às vezes acontece com a gente, as pessoas que têm dinheiro. Quando a gente tem, muitas vezes as pessoas têm problemas de prosperidade porque elas julgam as pessoas que têm dinheiro. Então a pessoa compra uma bolsa lá de 10 mil, aí ela vai lá e fala assim, nossa, pra que comprar essa bolsa de 10 mil? Podia estar ajudando 1000 pessoas. Às vezes a pessoa ela tá ajudando, às vezes ela tem tanto dinheiro que ela ajuda as pessoas e compra o que ela quer. Então, baixa as barreiras, não julgue o outro. E quando você julga o que o outro está fazendo com o dinheiro dele ou o que ele está comprando com o dinheiro dele, é como se você estivesse assinando uma carta para o universo dizendo, não me traga isso, não me dê a possibilidade de um dia me sobrar dinheiro para eu comprar isso também. Você está barrando isso na sua vida já. Então, não julgue o outro, não olhe para o outro com
com desprezo, julgando as coisas que ele está fazendo ou as características físicas e emocionais dele. Todos nós somos dignos de ser respeitados. E é isso que os anjos trazem pra gente essa semana. Respeite, e da pessoa que você menos espera vai vir a resposta que você tanto precisa, se você se permitir baixar as suas barreiras e os seus julgamentos. Tá bem? Pessoal, lembrando mais uma vez, para vocês não esquecerem, quarta-feira temos live do Clube do Livro, Os Segredos da Mente Milionária, lá no YouTube, tá? 9h30 da manhã, lá no YouTube, ao vivo, gratuito. Eu tô fazendo o Clube do Livro, Os Segredos da Mente Milionária. A gente já fez o primeiro encontro e na quarta-feira agora será o segundo encontro do livro, com muito conhecimento para vocês expandirem realmente a mente, verem a prosperidade e a abundância de uma outra forma e conseguirem mudar a vida de vocês, tá bem? Totalmente gratuito. Quem não me segue lá no canal do YouTube, clica lá no meu link da bio, que já vai ter lá o meu link pro YouTube. Já se inscreve no canal, que tem bastante conteúdo bacana lá para vocês também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham uma semana incrível, cheia de possibilidades, cheia de oportunidades. Não se esqueçam do que essa mensagem trouxe pra gente. Sempre que for julgar, pare e repense. E a gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma mensagem dos anjos. Gratidão e até a próxima!